Olá, muito boas-vindas a você que está aqui comigo nessa nossa aula, a nossa segunda aula do workshop Hortas de Mãe para Filho. Na primeira aula, nós falamos sobre a lupa dos hábitos, né? Como ampliar o olhar sobre os cuidados que realmente garantem nutrição, ao invés de ficar somente brigando para que os filhos comam vegetais nas refeições. Eu sei que é um cuidado, né, um conjunto de cuidados que a gente não coloca de uma hora para outra em prática. Mas eu precisava te dar essas informações. E agora, na aula número 2, nós vamos falar de algumas estratégias que muitas casas usam, muitas mães usam para garantir nutrição e que não garantem nada e, na verdade, não dá certo. Nós vamos falar de 4 erros que nós cometemos para garantir nutrição. E é claro, ninguém erra querendo errar. Nós erramos querendo acertar. Mas o que eu quero contar, então, com essa aula, eu escutei essa frase e precisava trazer para que a gente pare um momento e pense. O que eu não tenho é pelo que eu ainda não sei. Porque depois que eu aprendo, conseguir é uma questão de tempo. Então, não tem como desver, né? Tudo que nós já falamos na primeira aula e que vamos falar aqui na segunda aula, é preciso tomar uma decisão se você quer continuar, né? Se você quer caminhar e enxergar mais, porque depois que a gente enxerga, conseguir o que nós queremos é uma questão de tempo, é uma questão de prioridades, de colocar no nosso dia a dia o que realmente garante nutrição. Então, eu vou hoje trazer mais luz para esse caminho, para que você consiga viver momentos de refeições mais tranquilos, sem que sejam campos de batalhas. Na primeira aula eu contei um pouco sobre esses cuidados e agora eu vou contar sobre alguns erros que muitas vezes passam batido, ou até a gente pensa que não é tão legal, mas que realmente eles fogem do caminho que nós queremos, que é de ensinar aos nossos filhos a comer bem. Queria pedir para que você fique comigo até o final. De novo, eu tenho um presente. Cada aula que eu preparo, eu penso com todo carinho qual é a ferramenta que vai trazer solução para a sua rotina. E hoje eu trouxe mais uma e vou contar no final qual vai ser ela. Qual é o primeiro erro, então? Vamos entrar na nossa aula. O primeiro erro que nós cometemos é esconder guloseimas, proibir, mas mais do que proibir, porque simplesmente dizer que não pode é o que eu vejo em muitas casas, sem julgamento nenhum. Eu sei que nós, como sempre eu vou falar, em cada erro eu vou falar isso, nós erramos tentando acertar, nós não erramos tentando errar. E esconder guloseimas é algo que acontece muito, né? Ou quando a criança traz para casa algum doce de uma festa, ou quando nós não queremos que elas comam aqueles salgadinhos que não fazem tão bem. Enfim, essa estratégia de esconder não é legal. Por quê? Porque no momento em que eu escondo do meu filho, eu estou dizendo para ele que ele não tem autonomia. Eu estou, na verdade, perdendo uma oportunidade de criar na criança opções de escolha. Eu sei que nós não podemos ser tão permissivos, né? Nós sabemos dos malefícios que as guloseimas trazem, mas esconder carimba na criança uma perda de autonomia. Ela já não pode mais olhar para aquela questão, para aquele alimento e decidir não comer. Nós simplesmente estamos dizendo que nós não confiamos nela, né? Que ela não tem essa autonomia, ela não tem essa capacidade de fazer escolhas, e isso é terrível, né? Porque se a gente quer lá na frente que todo esse ensinamento faça sentido e que tenha consistência durante toda a vida da criança, né? Da criança que vai se transformar num adolescente, depois em um adulto, eu não posso não treinar essa autonomia, essa confiança. E muitas vezes a gente fala do erro como algo muito pesado, como algo que simplesmente atrapalha. E não é bem assim. Então, mesmo que a criança faça escolhas que eu não ache tão perfeitas, claro que eu vou criar uma situação por trás. Eu vou preparar os bastidores, como eu sempre falo.
Mas na presença da guloseima, né? Se eu já cuidei para não ter em excesso, e acontece dela aparecer na rotina, que tal, né? Eu vou contar uma estratégia que tem, mas que tal treinar a autonomia, treinar essa confiança de que a criança dá conta de fazer escolhas? E outra consequência ruim desses erros, né, do erro de esconder as guloseimas, é o desejo compulsivo. Nós já falamos disso em outro momento, talvez em outra aula, mas a restrição, ela desperta em nós adultos também um desejo compulsivo. Então, toda vez que eu gero desejo compulsivo, eu tenho muito mais malefícios do que um consumo equilibrado. O desejo compulsivo faz picos de glicose, faz eu consumir uma quantidade que acaba agredindo o meu organismo. Então, é muito melhor pensar num equilíbrio, pensar sim em oferecer opções mais legais, mas na presença da guloseima, não esconder, né? Porque eu preciso sim usar os erros como aprendizado. E aí, o que eu coloquei aqui? Como agir? O que é a minha sugestão? Como coach, como nutricionista, como mãe, como agir numa presença de guloseima? A minha sugestão para agora foi listar opções que sejam opções de qualidade para os momentos de desejo dentro da rotina. Então, eu posso pensar em chocolates, eu posso pensar em bolos caseiros mais saudáveis, em tortinhas assadas salgadas, porque a gente fala de guloseimas, muitas vezes a gente pensa em balas, mas pode ser um chips, né? Pode ser um salgadinho de padaria, qualquer que seja o alimento que você considere guloseima, que tal pensar em opções, né? Eu vejo muita gente indo para as opções diet, light, não é isso que é o mais legal. Talvez trazer para a rotina alimentos reais, né? Alimentos convencionais, mas com ingredientes de qualidade, já tirem essa necessidade de em algum momento correr para comer uma guloseima porque eu estou matando meu desejo que estava reprimido. Então, é preciso sim trazer delícias para a nossa rotina, né? Mas que sejam de qualidade. Então, essa é a minha sugestão. Ter doce sim em casa, mas de qualidade. Ter opções de salgado para aqueles momentos que você fala, ai, que vontade de comer alguma coisa crocante. Eu tenho muita coisa com crocante, por exemplo. Então, eu tenho as minhas opções de congelados, eu tenho algumas opções que eu corro e faço na hora, mas eu tenho esses ingredientes em casa. Então, ter uma estratégia é muito melhor do que tentar tapar essa necessidade de comer alguma coisa que muitas vezes a gente não colocaria na rotina. Ok? Esse seria, então, o erro número 1. E eu deixei aqui uma sugestão de como agir nesses casos. Erro número 2. É um erro muito comum, e eu vou confessar aqui que quando a gente confessa, a gente vai melhorando cada vez mais. Apontar os erros durante as refeições. Essa foto aqui dessa pequenininha é isso mesmo, porque quando a gente aponta os dedos para a criança, ela aprende isso também, né? Apontar os erros é algo muito forte, né? A gente precisa, como mãe, dar sim uma resposta para a criança. Olha, você está, talvez, agindo de uma forma errada, né? Eu preciso pontuar. Mas no momento da refeição, não é o melhor momento. Por quê? Porque no momento da refeição, quando eu fico o tempo todo fazendo julgamento, fazendo avaliações com olhares, eu já me peguei muitas vezes, por exemplo, não falando, né, mas com olhares de repressão, que muitas vezes são piores do que palavras. E o que isso gera no momento da refeição? Um grande estresse, né? A gente precisa da refeição que seja um momento prazeroso, nós vamos falar disso. Mas se eu trago estresse para o momento da refeição, na verdade eu estou atrapalhando todo o processo de garantir nutrição. Porque o estresse zera um nutriente que a gente chama de zinco, né, que é o zinco, e ele, na falta do zinco, no nosso organismo, na falta do zinco, não produz o ácido que faz a digestão do alimento. Então, olha só que simples, mas que efeito grande que tem na resposta da saúde do meu filho. Para que viver um momento desse? No momento da refeição, quando eu fico apontando os erros, eu faço controle e eu não modelo. É diferente, existe uma diferença. Criar um bastidor
que faça o meu filho comer bem no momento da refeição é uma modelagem, a gente chama, né? Eu crio um ambiente para que ele faça boas escolhas. É diferente de eu falar, coloca o tomate hoje, você não comeu abobrinha, olha só, você está comendo pouco feijão. Muitas palavras não ajudam e cria uma sensação, um ambiente de estresse. E aí, eu nem permito que o meu filho erre. Eu sei que muitas vezes a gente faz isso para evitar erros, né? Mas naquele momento ali, talvez eu possa dar uma avaliação depois. Olha, você percebeu que nesse dia, que hoje, você não almoçou legal, você não comeu vegetais? Então não dá para substituir o jantar por um pão. Vamos pensar em outra opção, nem que seja um ovo, nem que seja uma sopinha de ervilha congelada. É diferente de quando eu fico no momento da refeição criando uma situação pesada. Então, como que eu vou agir? Nessa situação, de saber que meu filho ainda não está fazendo boas escolhas nas refeições, eu preciso lembrar que o meu papel de mãe é dar opções saudáveis todos os dias e deixá-lo escolher dentre essas opções. E aí, eu coloquei assim, e se escolher só arroz? Essa é a maior dúvida. O que eu faço? Deixa comer só o arroz e vai trabalhando aqueles cuidados que nós falamos na primeira aula, nos bastidores. Então, não adianta intervenções no momento da refeição. A gente pode fazer antes, a gente pode fazer depois, mas no momento, não. Erro número 3, distrair a criança nas refeições. A gente sabe que na correria louca que a gente fica, a gente quer mesmo é que, né, que agiliza, come rápido, a gente tem hora, tem muita coisa para cumprir. Mas distrair a criança na refeição, o que traz? Falta a presença dela naquele momento, porque quando eu tenho um olhar sobre um tablet ou um bichinho fica me distraindo, eu não estou presente no momento da refeição. Eu não estou percebendo se eu estou com fome ou se eu não estou com fome, né? Não tem uma autodosagem, nem sei se existe essa expressão aqui, mas eu coloquei para pensar nisso, assim. Eu sou incapaz de decidir pelo meu filho a quantidade que ele vai comer. Impossível fazer isso. E quando eu faço uma distração na refeição, ele também não consegue, né? Ele não consegue se concentrar e perceber se está com fome, se está com sede, se aquele alimento ele gosta ou não gosta. Porque, vamos falar a verdade, ele pode escolher se ele gosta ou não gosta. Claro que quando tem uma super seletividade, tem outro tipo de estratégia. Mas a criança não precisa comer de tudo, como nós adultos também não comemos de tudo. Né? O quanto mais ele conseguir variedade, ótimo, nós vamos caminhar para isso. Mas a gente precisa também ouvir a criança, né? E deixá-la participar do momento. Porque nem vai conseguir perceber se começou a gostar ou não de um alimento ou outro que antes ela não gostava. Porque a gente está simplesmente distraindo e colocando. E, de novo, a autonomia se perde. Né? A gente não quer ficar o tempo todo, para o resto da nossa vida, cuidando da alimentação dos nossos filhos. Assim, a gente quer gerar cuidados, gerar um ambiente que gere neles, que crie neles uma autonomia de fazer boas escolhas, né? Até porque, às vezes, a gente pensa que isso vai ser muito lá na frente, mas não é não. A criança já começa a ir para a casa do coleguinha, começa a ir para a casa da avó. Será que ela precisa ser controlada o tempo todo, né? A gente precisa o tempo todo estar vigiando, avaliando, preparando aquele prato perfeito? Não. A gente quer, na verdade, que eles saibam se virar no mundo, né? E quando a gente estiver presente ou não. Como agir, então, se a criança, muitas vezes, precisa ainda dessa distração, né? O mais importante nesses momentos de refeição, o mais importante é o vínculo que é criado, né? Com quem cuida, as memórias que vão ficando sobre os momentos de refeição. Então, nosso papel de mãe é garantir rituais durante as refeições. Criar algo que seja um sinal de vínculo da família. E aí, cada família funciona de um jeito, impossível te contar. Mas eu dei alguns exemplos. Pode ser um momento de oração antes, que se transforme num ritual. Pode ser acender velas para que o momento seja mais calmo. Pode ser colocar uma música ambiente. Ou simplesmente estabelecer momentos de rotina juntos.
é muito importante que a gente tenha pelo menos uma refeição junto por dia. Com o filho, com o pai, outra hora com a mãe, enfim. Talvez não consiga reunir todo mundo da casa, mas uma refeição em conjunto é muito importante. Porque a criança não aprende pelo que ela ouve, ela aprende pelo que ela vê. E é nesses pequenos, muitas vezes a gente não fala, não sei se vocês percebem isso, claro que eu acredito que também, né? Você que é mãe, muitas vezes a gente não fala nada com a criança de algum problema que a gente está vivendo na casa, mas ela sente. Então, não são as palavras que ensinam, a gente já sabe disso. Mas no momento da refeição, para que seja saudável, não é ficar o tempo todo, nossa, olha como eu como vegetais. Nossa, fulano, seu prato está cheio de legumes e o do seu não está. Não é isso, é criar um momento que seja transformado em ritual, porque as crianças repetem rituais. Erro número 4, oferecer compensações fora da rotina. Na primeira aula já tive alguns feedbacks falando desse momento fora da rotina, de como a gente esquece deles. E é um erro muito comum a gente fazer compensações nos finais de semana, nas férias, deixando livre, né? Como eu escuto muito assim, deixa comer tudo, cansei também, a semana inteira eu estou controlando, deixa comer o que quiser no final de semana. Muitas vezes é uma fuga nossa, né? Mas enfim, eu entendo porque a rotina às vezes é muito pesada e a gente quer aliviar. Só que o que isso gera na verdade, né? Gera uma superagressão ao corpo pela sobrecarga. Imagina seu filho não consumir nada de guloseima, né? Foi escondido durante a semana, mas no final de semana consome sem limite nenhum. Eu já vivi isso, tá, gente? Para o corpo, é uma carga muito grande de açúcar de uma vez só. Então, o meu corpo entende que eu estou passando, na verdade, por um grande estresse. O corpo do meu filho entende que ele está vivendo um estresse, uma sobrecarga muito grande de algo que às vezes a gente sabe que não é legal colocar na rotina. Então, por que eu permito de forma liberada nos finais de semana, né? Eu estou, na verdade, alimentando doenças, porque alimenta sim, né? Toda vez que eu gero pico de glicose. Claro que durante a rotina isso acontece muitas vezes, mas de uma forma mais leve. Se eu faço um café da manhã com bolo recheado, um almoço que é um prato de macarrão, depois tem um sorvete, aí à tarde é um hambúrguer, à noite é uma pizza, não há corpo que aguente, não há organismo que consiga lidar com essa sobrecarga. E outra, os momentos fora de rotina, as memórias vão sendo criadas. E aí eu fico colocando como hábito a sensação de que a rotina é ruim, né? Então foge dela. Vai viver tudo diferente do que você vive durante a semana, nos 2 dias que você tem fora da rotina. E aí fica uma história registrada para sempre. Como que eu vou agir, então, nesses momentos fora da refeição? Eu trouxe aqui uma sugestão de transformar as refeições fora da rotina em momentos mais prazerosos. Com mais tempo, com mais leveza. A gente falta tempo para todo mundo, né, durante a rotina. Tem algumas sugestões de acordar mais cedo, enfim, tem muitas outras sugestões, mas é fato de que nós corremos muito de segunda a sexta. Então, quem sabe, coloquei aqui como exemplo, tomar um café da manhã na padaria, né? Você criou momentos prazerosos sem trazer compensações excessivas. Comprar ou preparar um bolo que a família goste, almoçar fora ou preparar juntos o almoço, são sugestões que eu trouxe para transformar momentos que poderiam ser simples em momentos mais prazerosos. E aí, qual que é a ideia? Eu trouxe essa figura aqui para trazer, para a gente falar sobre o que nós pensamos. Geralmente, a gente pensa que agora eu vou cuidar da alimentação do meu filho. E aí, esse caminho vai ser uma linha reta. Mentira pura. A realidade é que nós vamos sair no buraco, e aí levanta de novo, e aí faz mais um erro, né? Enfim, erros nossos também devem ser vistos como aprendizado. A criança também aprende com o nosso erro de mãe. E tá tudo bem, e é só olhar para frente, como eu falei lá no começo da aula. A única questão é, você ainda não tinha conquistado, talvez, a rotina que alimente mais a saúde do seu filho, pelo que você não sabia. Mas agora que sabe, é uma questão de tempo, né? E de descobrir um passo a passo mais simples. O mais importante não é velocidade, não é sair correndo e querer conquistar tudo ao mesmo tempo, apagar tudo que estava errado e começar do zero. Isso não é o mais importante. O importante é a direção.
Mesmo que você leve mais tempo do que você queria, né? Talvez isso seja um projeto para 6 meses, um ano, né? Enfim, cada um tem uma velocidade e não fique se comparando. A ideia é não se comparar em uma casa. Algumas casas têm ajustes mais tranquilos de serem feitos e outras nem tanto. De novo, a minha frase que ficou é alimentar a saúde. O que de fato alimenta a saúde? Que a gente comete aqueles 4 erros, né, o tempo inteiro, ou finge que não vê, ou vê, mas não tenta, né, não traz ações que transformem esses erros em formatos de alimentar a saúde, nós estamos, às vezes, patinando em algo que vai ter que ser resolvido lá como adulto. Né? Mas quem está aqui hoje, você que é mãe que está assistindo essa aula aqui comigo, eu sei que você quer saber o que realmente alimenta a saúde e trazer essas ações alimenta muito. Então, o que eu tenho de presente hoje para você? Eu fiz um checklist desses hábitos que nós falamos. O primeiro deles, listar opções de qualidade para os momentos de desejo na rotina. Isso é uma ação que pode ser feita hoje mesmo. Deixar o seu filho escolher dentre as opções que você selecionar e ficar tranquila sobre isso e não chamar atenção no momento da refeição. Criar um ritual para os momentos de refeições, né? E aí qualquer que seja, durante a semana ou nos finais de semana, enfim. E listar opções de momentos prazerosos nos finais de semana. Olha só, são 4 ações simples, práticas, que você pode colocar em ação hoje mesmo, depois de ter mudado a forma de pensar e a forma de sentir sobre esse assunto. Não adianta a gente ficar o tempo todo buscando tarefas. Eu tenho que fazer, tenho que fazer, tenho que fazer. Para eu fazer muitas das coisas que precisa na rotina da saúde do meu filho, eu preciso ser algo. E para eu ser, eu preciso sentir e pensar de forma diferente sobre esse assunto. Então, vou falar de mim, né, como mãe. O que eu preciso ser para conseguir cumprir essas ações aqui que eu coloquei no checklist? Eu preciso ser decidida, consistente, mais tranquila. De verdade, para mim, eu preciso descansar mais. Eu preciso estar mais leve nos momentos das refeições e entender que o meu papel é fora das refeições. A refeição é uma consequência das minhas ações nos bastidores. Isso é o que eu espero conseguir fazer acontecer na sua rotina. Estou 100% comprometida com o seu resultado. E por causa disso, existe um passo a passo, né? Eu trouxe aqui nessas 2 aulas ações simples, ações práticas, passos muito tranquilos de você colocar em ação. E eu criei um passo a passo, né? Depois da minha experiência, como eu contei na outra aula, depois de ter vivido, sim, muito estresse na minha rotina, não vivo hoje a perfeição ainda, mas eu tenho muito mais clareza sobre qual é o meu papel e eu entendo que hoje eu realmente ajudo mais os meus filhos do que eu ajudava antes, né? Fazendo controle, fazendo protocolos, querendo definir tudo no momento das refeições, brigando muito sobre esse assunto. Depois de viver tudo isso, descobrir um caminho que me dava muito mais tranquilidade, muito mais leveza, que realmente ajudava, eu criei um passo a passo, que é o método Hortas de Mãe para Filho. Eu vou contar sobre ele depois, mais detalhadamente. Mas o que é o Hortas de Mãe para Filho? Eu trouxe o nome Hortas sem o H para falar de organizar a rotina para ganhar tempo e alimentar a saúde. Eu sei que a maior dificuldade nossa é a falta de tempo, né? Tempo como prioridade, mas também tempo mesmo de quantidade. E aí eu criei o Hortas, que é um método que eu faço esse acompanhamento com passo a passo, onde eu vou direcionando as suas ações, e ele tem um formato online, ou seja, você pode acessar do computador, do tablet, do celular, e eu vou dar um presente surpresa, mas eu não vou contar hoje, para quem fizer parte desse workshop, para quem assistir e quiser conhecer os próximos passos, ok? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Deixe um comentário e me diga se você quer receber esse checklist. Eu mando o mais rápido possível para o seu e-mail. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Hortas, entender melhor como funciona, você também pode acessar
moniquemartini.com.br/hortas sem o H. Muito obrigada pela sua presença. Me ajude a divulgar para as outras mães que você sabe que também têm dificuldade sobre esse assunto, sobre como alimentar a saúde dos filhos sem precisar ficar forçando eles a comer salada. E nós vamos juntas. Ainda temos mais uma aula que vai ser liberada essa semana. Um beijo e até a nossa próxima aula.